Salve galera, tudo bem? A gente está começando hoje uma nova dinâmica de gravação de vídeos para o canal. Como vocês sabem, a gente faz a gravação dos vídeos em estúdio junto com o Cauê. E aí os vídeos de domingo vão continuar na dinâmica atual, os vídeos gravados em estúdio, com todo cuidado, preparação e por aí vai. Só que a gente percebeu que a gente precisa ter uma dinâmica mais rápida, mais full time de produção de conteúdo, que só texto não dava conta. Então eu vou começar a gravar alguns vídeos aqui em casa. Então a iluminação, o áudio, eventualmente pode não ser tão bom quanto gravado em estúdio, mas é a ideia de dar conta de alguns conteúdos mais rápidos, mais fundamentais, que não dá para esperar a gravação de estúdio. Hoje ele vai gravar um vídeo sobre a questão dos Yanomamis, né? No final de semana agora, o presidente Lula e os ministros foram visitar o povo indígena Yanomami como forma de colocar visibilidade e dar uma resposta governamental a todo o genocídio, barbárie que estava acontecendo ali, né? A gente vai ver rapidamente o pronunciamento do presidente Lula e vai fazer algumas considerações sobre a questão dos Yanomamis, o governo Bolsonaro e o genocídio em curso no Brasil. E aqui está aberto já. Antes disso, como vocês estão vendo, tem o QR Code do Pix aqui para quem quiser doar para o canal. A gente fez um investimentozinho aí legal, comprou uma câmera nova para gravar aqui em casa. Tá com um aparelho de som Snowball que eu particularmente não gosto muito, mas aí vamos testar. E aí, inclusive, vocês falam o que vocês estão achando do som, qualquer coisa a gente troca, né? E vamos ver aqui esse conteúdo. Como eu vi o povo Yanomami ser tratado aqui, eu não acreditaria. Eu, por acaso, tive acesso a umas fotos essa semana. As fotos efetivamente me abalaram, porque a gente não pode entender como é que um país que tem as condições que tem o Brasil deixar os nossos indígenas abandonados como eles estão aqui. Ou seja, são pessoas que são trazidas para cá para receber salário e depois não sabem quando volta, e eles são agentes de saúde. São pessoas que estão há 6 meses aqui, têm filhas, têm crianças lá na aldeia e não tem como voltar. Ou seja, ninguém tem certeza de nada aqui. Ou seja, então eu vim para cá para dizer que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, sabe, responsáveis por parte daquilo que nós somos. Acho que esse ponto é fundamental, né? O Lula fala que vai tratar os indígenas como seres humanos. Os últimos 4 anos do governo Bolsonaro teve como pressuposto um aprofundamento de uma desumanização dos povos indígenas e acrescento também, né? Da população quilombola, dos povos tradicionais, das comunidades originárias de maneira geral no Brasil. Eu acho que aqui é o primeiro ponto fundamental. Veja, isso não é novidade, viu, gente? Eu vi muitas pessoas falando no domingo nas redes sociais que o caso dos Yanomamis agora revelado, como o governo Bolsonaro conseguiu esconder isso. Veja, gente, tem matérias em 2020, 2021, 2022 denunciando o genocídio contra os Yanomamis. Teve inclusive reportagens no Fantástico, do The Intercept, no Brasil de Fato, na Carta Capital, no Le Monde Diplomatique e tal. Não era um fato desconhecido. Claro que ganhou mais visibilidade porque a presença do presidente da República, onde o presidente vai, as câmeras vão atrás, né? Então, quando o presidente da República vai até lá e aí traz junto essa equipe de dos ministérios, né? Ministra da Saúde, ministra dos povos indígenas, enfim, vários ministérios juntos, isso traz uma visibilidade nacional e mundial, e aí veja, uma medida muito importante do presidente Lula. E, diretamente, e como o Lula destacou no discurso dele, né, e antes da viagem internacional. Então, para destacar a importância, que tipo assim, ó, tem uma viagem internacional, vou para a Argentina, mas antes disso eu preciso ir em loco para fazer a denúncia, para dar visibilidade ao tema e por aí vai. Mas veja, isso não foi escondido. Quem apoiou o Bolsonaro em 2020 apoiou sabendo disso.
E aí, claro, dava para ignorar porque não tinha tanta visibilidade. Por que não tinha tanta visibilidade? Porque a mídia, a grande mídia, a imprensa burguesa, não deu a visibilidade necessária. Pagou, né, como se diz, de doido aqui em Recife. Fingiu que não viu. Então, assim, não dá para falar de novidade, de apareceu agora, por aí vai. Assim, não é isso. Aí quando o Lula fala em desumanizar, aliás, tratar como humanos os povos indígenas, veja, o Bolsonaro foi eleito, e esse aqui é o segundo ponto fundamental. O Bolsonaro foi eleito em 2018 dizendo que não ia ter 1 centímetro de terra demarcada para indígena e para quilombola. Bolsonaro tem projetos de lei, apresentados, nunca aprovados, evidentemente, mas apresentados contra a política indigenista de garantir reservas para os povos originários no Brasil. Bolsonaro tem várias declarações contra as populações indígenas. Então, quem apoia Bolsonaro também em 2018 era isso. Veja, os povos indígenas, eles têm uma relação com a terra, e aí guardar toda a diversidade de cultura, de história, de configuração societária, porque os povos indígenas a gente usa no plural, porque não são povos iguais, né? Mas enfim, mas há uma característica geral que tem nuances, evidentemente, mas a característica geral de uma relação com a terra diferente, não é uma relação com a terra mercantil, não é uma relação com a terra utilitária. O território é parte da identidade do ser desses povos indígenas. Então, quando você fala assim, nenhum centímetro de demarcação de terras indígenas, você está dizendo diretamente que você quer acabar com esses povos. Porque é isso que significa. Então, o fim de políticas públicas na saúde, políticas públicas na educação, o desmonte da FUNAI e por aí vai, é tudo consequência dessa escolha primeira de dizer assim, o território, que é parte constitutiva do ser dos povos indígenas, vai ser tomado, a gente vai para cima, a gente vai atacar e vai garantir esses territórios para mineração, para o garimpo ilegal, para a pecuária, para o agronegócio. Então, assim, isso já é um projeto genocida, anunciado. Então, assim, sabe, ninguém que é jornalista, que é do mundo político, que é bem informado, pode se dizer surpreso com isso. Ninguém, assim, ninguém. E nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fossem, sabe, seres humanos de primeira classe e não ser tratados como gente de quarta classe ou de quinta classe. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. Eu vim aqui assumir o compromisso com os caciques, com os companheiros aqui. Eu vim aqui com o ministro do Desenvolvimento Regional e Combate à Fome, eu vim com a ministra da Saúde, vim com a ministra Sônia, com a ministra dos Povos Indígenas, vim com o ministro da Justiça, vim com a presidenta da FUNAI, vim com os direitos humanos, vim com o meu companheiro ministro secretário-geral, vim com a minha mulher Janja, porque eu estou viajando amanhã para a Argentina, eu não queria sair do Brasil sem fazer uma visita, sabe, no território brasileiro. E quis Deus que eu viesse aqui. E eu saí daqui com um compromisso com os nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem, na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir para fazer as coisas que eles necessitam na cidade. É simplesmente isso que eu vim fazer aqui. Sabe, nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal e mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta. Acho que esse ponto da fala de Lula é muito interessante, né? Acho que, vamos lá, primeiro, depois que Lula e os ministros visitaram o território Yanomami, começaram a pipocar matérias falando da situação já grave do povo Yanomami em 2007, 2008, 2009 e por aí vai. Veja, o genocídio contra os povos indígenas no Brasil não é novidade, né? A Constituição do Brasil enquanto nação é derivada do genocídio da população indígena, com a colonização dos portugueses. Tema muito bem tratado, por exemplo, por Darcy Ribeiro, no livro Povo Brasileiro. Assim como o governo Lula e Dilma erraram em vários aspectos na política indigenista.
aquelas grandes obras, Belo Monte, Giral, o próprio apoio para o crescimento e expansão do latifúndio e por aí vai. E os povos indígenas sempre foram muito críticos ao governo Lula e Dilma, viu? Se tem um movimento social que soube manter a independência do governo, que soube manter a criticidade, que soube apoiar as medidas que eram importantes, mas ao mesmo tempo fazer a crítica necessária, esse foi o movimento dos povos indígenas organizados. Sabe? Aquele governismo que, para quem fez movimento estudantil, para quem fez movimento sindical durante o período Lula e Dilma, que a gente viu, que é aquela defesa cega do governo, isso é muito difícil você encontrar nos povos indígenas organizados, em movimento, em militância e por aí vai. Então, veja, sim, o governo Lula e Dilma erraram muito no passado com os povos indígenas. Isso é fundamental ser dito. Agora, frente a tudo que aconteceu nos últimos 4 anos no governo Bolsonaro e o próprio papel de vanguarda que os movimentos indígenas tiveram no enfrentamento ao bolsonarismo, se coloca uma nova cena política, de maior cobrança, de maior visibilidade da questão indígena no Brasil, em que o espaço do governo petista para fazer certas aberrações, como foram feitas no passado, é menor, ao meu ver. Vai ser uma contradição resolvida? Eu acho que não. Por exemplo, há uma contradição estrutural entre o apoio ao latifúndio e ao agronegócio com a sobrevivência e as boas condições de vida, o bem viver dos povos indígenas. É importante o presidente Lula anunciar o combate implacável a todo garimpo ilegal, aos madeireiros ilegais, fundamental. Mas veja, o problema não é só as atividades ilegais. É fundamental firmar esse compromisso, ó. Nenhuma tolerância a garimpo ilegal, isso acabou e por aí vai. Mas veja, não é só aí que está o problema, percebe? O problema está no próprio latifúndio em si. Então, a ministra Sônia Guajajara vai ter problemas de lidar com a expansão do latifúndio propiciado, coordenado, patrocinado pelo Ministério da Agricultura do Fravaro. Acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Sabe, tem uma contradição aí que vai ser dada. Mas os povos indígenas e militantes organizados em lutas vão saber, inclusive, dar o combate ao governo Lula se o governo Lula fizer coisas erradas. Não tenha dúvidas disso, viu? Não tenha dúvidas. Inclusive, eu estava até comentando com meus amigos no grupo, meu irmão, um movimento que eu não vejo perigo de ser cooptado de verdade, para mim, é o movimento indígena. É um movimento que tem um sentido existencial de longa duração histórica, até pela secular luta pela sobrevivência, que ele não se deixa cooptar pelo governo de momento. Pelo contrário, assim, sabe manter um grau de independência política fundamental. Sabe? Então, acho que esse ponto... Sim, o governo Lula e Dilma erraram bastante na questão indígena. Agora, tem que serem cobrados, pressionados, fiscalizados, para não errar mais, percebe? Eu acho que é isso o centro da questão. E aí, mas vamos voltar e terminar para ver a fala do Lula. E sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. Muito bem. Então é importante as pessoas saberem que esse país mudou de governo e o governo agora vai agir com a seriedade no tratamento do povo que esse país tinha esquecido. Muito obrigado a vocês da imprensa, muito obrigado. E obrigado aos companheiros indígenas, obrigado ao governador, obrigado ao prefeito, obrigado aos deputados, obrigado a todos os companheiros. Eu prometo para vocês que em março eu virei na Assembleia que vai ter na Raposa Terra do Sol. E prometo a vocês que nós vamos resolver esse problema daqui. Essas pessoas vão ser tratadas decentemente. Tá bem, gente? Um abraço, um beijo no coração. Obrigado, gente. Obrigado. Veja, um discurso muito importante do Lula, né? Eu acho que agora é cobrar as medidas. Uma série de medidas foram anunciadas para dar um baixo no genocídio aos Yanomamis. E aí, desde política de doação de cesta básica, kit nutricional para crianças, força-tarefa do Ministério da Saúde para garantir atendimento médico e por aí vai. Acho que é fundamental a solidariedade, a circulação da denúncia e por aí vai. Agora tem algumas questões. Por exemplo, irmão, Bolsonaro, General Heleno, Damares, Ricardo Salles e por aí vai, tem que ser presos.
Eles têm que responder pelo genocídio contra os Yanomamis. Não dá pra, tipo, resolvemos o problema e agora daqui pra frente. Não, eles têm que ser presos. E aí vale lembrar que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas de maneira geral, também tem cumplicidade por isso. O general Heleno teve participação direta na liberação dos garimpos ilegais. Então há a cumplicidade também do Partido Fardado e mais esse genocídio. Não é só o genocídio da pandemia, com protagonismo gigantesco dos militares, em particular de canalhas da pior espécie, como o general Pazuello, não. É também um genocídio contra os povos indígenas, nesse caso específico contra os Yanomamis, em que há um protagonismo direto dos militares do Partido Fardado centralizado, mas não só, na figura do general Heleno, que isso precisa ser investigado, isso precisa ser apurado, e os responsáveis precisam ser punidos. Então a gente precisa, inclusive, levantar dentro da bandeira do Sem Anistia, Memória, Verdade e Justiça, levantar também um Sem Anistia para o genocídio das populações indígenas, porque, caminhando inclusive para a conclusão, vale lembrar que durante a ditadura empresarial militar, naquelas obras faraônicas como a Transamazônica, vários povos indígenas foram exterminados, perseguidos, presos, torturados, sabe? E isso não entrou na conta dos perseguidos e mortos pela ditadura. Aliás, no geral, a conta dos perseguidos e mortos pela ditadura basicamente coloca militantes políticos. As pessoas assassinadas na favela pelos grupos de extermínio, pela polícia, pela rota e por aí vai, não entram nessa contagem. Os camponeses exterminados nos engenhos de cana-de-açúcar, nas usinas, nos latifúndios também não entram nessa conta. Os povos indígenas perseguidos, assassinados para abrir caminho para as grandes obras faraônicas da ditadura não entram nessa conta. E a gente precisa ter um senso de justiça histórica muito importante. A gente não pode deixar que na hora que a gente faça o grito pela bandeira do Sem Anistia, a gente esqueça os povos indígenas, que foram uma das categorias sociológicas de explorados e oprimidos do Brasil, mais perseguidos e atacados pelo governo Bolsonaro, né? O Sem Anistia inclui também punição, investigação e responsabilização pela política deliberada de extermínio praticada pelo governo Bolsonaro contra os povos indígenas, com protagonismo direto do Partido Fardado, dos militares, cumplicidade da mídia burguesa e cumplicidade das outras instituições, né? O ministro do STF, Gilmar Mendes, falou no Twitter dele que o crime contra os Yanomamis agora revelados, não, ministro. Né? Agora revelado não. Se o STF se omitiu, se o STF não fez nada, tipo, é isso, mas não é agora revelado. Né? A gente precisa dar uma linha muito clara do Sem Anistia envolvendo a investigação, um passar a limpo todas as barbaridades cometidas pelo bolsonarismo. Então, esse é o nosso recado rápido de hoje. Lembrando que aqui no cantinho da tela tem o QR Code do Pix para você doar para o nosso canal, para ajudar a manter e melhorar o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse modelo novo de vídeo do canal que a gente vai ter. Deixe seus comentários aqui, o que é que você achou da imagem, da iluminação, do som, para a gente ir melhorando. A gente vai procurar, por exemplo, Jones, a imagem não ficou tão boa, falta iluminação, a gente vai procurar comprar mais luminárias e por aí vai. Jones, pô, gostei e tal, mas não gostei tanto do som. A gente vai ver um equipamento novo de som e eu espero que vocês gostem da câmera, gente, porque eu gastei um dinheiro da desgraça nessa câmera, viu? Então, assim, espero que a imagem tenha ficado boa. Então é isso, um abraço para vocês. Também preciso de um ar-condicionado nesse quarto, porque não dá para ligar o ventilador por causa do barulho, faz muito barulho meu ventilador, e que calorzinho da desgraça, viu? Mas é isso, gente, um abraço para vocês e vamos embora continuar a luta pelo Sem Anistia, Memória, Verdade, Justiça, punição para todos os fascistas, golpistas e genocidas da República Brasileira. Um abraço e um cheiro!